Eu tenho 41 anos e faz 10 anos que eu me mantenho em forma. Eu não sigo o cardápio, eu não faço dieta restritiva e eu não sofro para manter meu peso. Eu sei bem o que comer, eu sei como viver e o meu corpo responde. Mas eu preciso te contar uma coisa. Eu já fui você. Eu já abri o guarda-roupa de manhã e escolhi a roupa não pelo que eu gostava, mas pelo que a roupa escondia. Eu já fiz dieta maluca, já comemorei salame no supermercado, acredite se quiser, porque ele não tinha carboidrato. Eu já emagreci rápido com dieta restritiva. Eu lembro de uma vez que eu comprei uma calça linda e semanas depois essa calça já não estava me servindo, porque eu tinha ganhado peso tudo de volta. Eu já tomei remédio, eu já usei aqueles shorts modeladores, eu já perdi 3 quilos para logo depois ganhar 4 de volta. E todas as vezes que o peso voltava, eu sempre chegava à mesma conclusão, que o problema era eu. Que eu era fraca, que eu não tinha disciplina, que meu corpo era diferente das outras mulheres, que meu metabolismo não estava funcionando direito. Eu demorei anos para entender que essa conclusão que eu sempre chegava estava errada. E se você está aí agora pensando isso sobre você, esse vídeo é para você. Porque a culpa não é sua, nunca foi. Eu cresci magra, eu nunca precisei me preocupar com o peso. Até que por volta dos 19, 20 anos, a minha vida foi ficando cada vez mais sedentária. E eu fui me alimentando cada vez pior. E todo o peso foi chegando devagarzinho. Quando eu percebi, eu já tinha 10 quilos a mais e eu não tinha ideia como aquilo tinha acontecido. E aí veio o ciclo. Eu restringia, eu cortava as coisas e no começo funcionava. Mas chega uma hora que nosso corpo não aguenta mais. A fome vem com tudo e eu cedia. Não porque eu era fraca, mas porque ninguém consegue viver em guerra com o próprio corpo para sempre. Na época, eu achava que eu era fraca, que as outras mulheres conseguiam e eu não. Então, eu chegava à conclusão que o defeito era meu. Eu lembro que teve um dia que eu estava olhando fotos do meu apartamento para um anúncio. E eu vi uma foto de uma mulher de costas. E aí eu fiquei pensando, quem que é essa mulher que eu não lembro? Será que era corretora? Mas quando eu olhei bem e percebi a roupa, eu vi que era eu. E eu tomei um choque. Eu estava em um corpo que eu mesma não reconhecia. E sabe o que é mais cruel desse ciclo? Não é o peso. É a história que a gente conta para nós mesmas. É ir dormir todo dia achando que a gente falhou. É olhar no espelho e ficar triste com o que a gente vê. E eu fiquei presa nessa história por anos, até que algo mudou. Mas não foi o que você imagina. A virada da minha vida não foi uma dieta nova, não foi um remédio, não foi uma decisão épica. Foi o meu ambiente que mudou. Na época, eu conheci o Henrique, meu marido. Ele era atleta olímpico de natação. Quando ele entrou na minha vida, eu caí de paraquedas em um mundo que era completamente diferente do meu. Ele se alimentava bem, treinava todos os dias, ele dormia direito e esse era o estilo de vida dele. Aquilo foi me puxando sem que eu percebesse. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a treinar de verdade. Antes disso, eu chegava a pagar academia, mas eu ia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas quando tudo mudou, o treino começou a fazer parte do meu dia a dia. E não foi por heroísmo, mas porque o ambiente ao meu redor me levava para lá naturalmente. E agora eu tenho que te contar o que eu descobri de verdade. A coisa que mudou tudo para mim e que provavelmente ninguém nunca te explicou. As dietas restritivas que você e eu tentamos não falharam porque a gente é fraca. Elas falharam porque elas foram feitas para falhar no longo prazo. Isso acontece por causa da nossa biologia. Quando você corta carboidrato drasticamente, quando você restringe demais as calorias, o seu corpo vai reagir. E a reação dele não é te ajudar, é te sabotar. Porque para ele, restrição severa significa ameaça. Ele pensa que ele está em perigo. Para ele, é sinal de que a comida está acabando. Então, o que ele faz? Ele diminui o metabolismo. Ele aumenta os hormônios da fome. Te faz ter mais vontade de comida calórica porque ele precisa de energia rápida.
E quando a dieta termina, porque uma hora ela vai terminar, o corpo faz tudo para recuperar o que ele perdeu. Por isso você volta a engordar. E às vezes volta mais pesada do que antes. Só que com um detalhe. Nessa restrição toda, a gente geralmente perde massa muscular. Então, a gente termina esse ciclo de perder e reganhar o peso com menos músculo e mais gordura. E assim, cada vez mais, a gente vai ficando com uma composição corporal pior no fim de cada um desses ciclos. Então, você não fracassou. O seu corpo fez exatamente o que ele foi programado para fazer, porque ele precisa se proteger. E tem mais uma coisa. Sabe aquela conversa de, se você realmente quisesse, teria conseguido? Isso faz mais mal do que qualquer dieta ruim. Porque pensa, vai colocar todo o fracasso nas suas costas, quando na verdade você não tinha como ganhar esse jogo. Força de vontade é um recurso finito, ela vai acabar. E quando isso acontece, a pessoa acha que ela falhou, mas na verdade ela não falhou, foi o método que estava errado. Ninguém vai conseguir manter força de vontade contra um corpo que está biologicamente programado para não ficar em restrição. Ninguém deveria precisar ser heroína para emagrecer. Pensa comigo, se um método te exigir heroísmo todo dia, esse método está errado. O que eu aprendi e depois me aprofundei quando me tornei Nutrition Coach nos Estados Unidos é que o emagrecimento que funciona de verdade não passa por restrição, ele passa por mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida não é cortar grupo alimentar, é aprender a comer de um jeito que funcione para sempre. Não é treinar 2 horas por dia, é se mover de um jeito que caiba na sua vida, que você consegue manter. Não é forçar a motivação, é criar um ambiente onde as escolhas certas sejam as mais fáceis, onde você não precise lutar contra você mesmo todo santo dia. E é por isso que o meu trabalho se baseia em 4 pilares. A alimentação, sem aquela restrição absurda. Você vai aprender o que comer e por que comer, sem seguir cardápio, sem proibição. O segundo pilar é o sono. Porque se você dormir mal, só para começar a conversa, os seus hormônios vão desregular, inclusive os que controlam a fome e saciedade. E nenhuma alimentação do mundo vai compensar isso. O exercício consistente é o terceiro pilar. O exercício de um jeito que você consiga manter pela vida toda, não só por 2 semanas. E por último, a mentalidade. Ela vai ditar comportamento, a relação com a comida, a forma como você pensa sobre tudo isso. Os 4 pilares são interdependentes, ou seja, se você mexer em um, vai afetar todos os outros. Por exemplo, dormir melhor te faz comer melhor. Comer melhor te dá energia para treinar. Treinar te faz dormir melhor. E trabalhar a mentalidade é o que mantém tudo funcionando quando o ânimo do começo some. Porque chega uma hora que ele vai sumir. E tá tudo bem, faz parte. O básico bem feito, com consistência, sem pressa, transforma mais do que qualquer dieta radical. E o mais importante, vai te manter magra depois. Hoje eu tenho 41 anos. Faz 10 anos que eu me mantenho assim, sem sofrimento, sem culpa. E não é perfeito todo dia, porque nenhuma vida é. Mas o importante é que é sustentável. E sustentável é a única coisa que vai funcionar de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, sentar com aquela Natália que estava olhando a foto, eu diria 3 coisas para ela. A primeira, o problema nunca foi você. Foi o método que você estava tentando seguir. Porque toda vez que você tentou uma dieta maluca e não conseguiu manter, não foi fraqueza. Foi um método incompatível com a vida real. Uma alimentação que você não consegue manter para sempre não é a solução, ela é adiamento do problema. A segunda, para de procurar a dieta certa e começa a construir a vida certa. Essa vida que você leva te trouxe esse peso. Não vai adiantar forçar uma dieta na vida que você tem. Você precisa mudar a vida. E não é de uma vez, não é radicalmente. É com pequenos passos que vão se acumulando ao longo do tempo.
E a terceira, e talvez a mais importante, a motivação e força de vontade são os ingredientes menos importantes do emagrecimento. O que funciona é entender como o seu corpo funciona e criar condições para que as escolhas certas sejam as mais fáceis. O ambiente, ele molda mais do que a força de vontade, e eu sou a prova disso. A minha transformação não começou com uma decisão heróica, ela começou quando o meu ambiente mudou. Se eu fosse começar tudo de novo, sabendo o que eu sei hoje, eu não começaria pela alimentação, eu começaria pelo sono, porque o sono desregulado desregula tudo: fome, saciedade, cortisol, energia, vontade de treinar e muito mais. Ele é o pilar mais ignorado e muitas vezes o mais transformador. Depois eu criaria um ambiente que me apoiasse e só então eu olharia para a comida, sem restrição absurda, sem alimento proibido, sem ficar me culpando. O foco da comida não deve ser o que eu não posso comer, e sim o que eu devo comer. Mas isso vai ser assunto para uma outra conversa. Agora, se você tá onde eu estava, tentando de tudo, voltando a engordar, achando que o problema é com você, eu preciso que você escute isso com muita atenção. Você não fracassou, você não está fracassando. Você só estava andando pelo caminho errado. O mercado te vendeu métodos que não funcionam de verdade e depois te culpa por isso, por não conseguir manter esses métodos. Mas isso acaba agora. E se eu pudesse te pedir só uma coisa hoje, seria essa. Essa semana, presta atenção em como você acorda de manhã. Você acorda cansada ou descansada? Anota isso por 7 dias. Só uma palavra, cansada ou descansada. E semana que vem eu te explico exatamente o que está acontecendo no seu corpo enquanto você dorme e por que isso pode ser um dos maiores obstáculos para o seu emagrecimento. Me conta aqui nos comentários, qual foi a dieta mais maluca que você já tentou? E quanto tempo durou até o peso voltar? Eu quero ouvir a sua história, porque quando a gente descobre que não está sozinha nesse ciclo, tudo começa a fazer mais sentido. E se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui, porque eu vou te ensinar o caminho certo, sem sofrimento, sem restrição absurda, sem culpa, de verdade. E não esqueça, o problema nunca foi você, foi o método que estava errado.